Olá, eu sou a Naline Lima e está no ar mais um Conversa de Mãe aqui na Rádio Minas. Aqui a gente fala de maternidade como ela é, cheia de amor, desafios e escolhas conscientes. No nosso programa de hoje vamos receber duas convidadas para falar sobre maternidade e negócios mãe e filhas. Para começar nosso episódio de hoje, recebemos Neliane, uma mulher forte, mãe de 4 filhas e 2 netos, que decidiu empreender em família com a sua filha Érica e juntas elas abriram a Glaça Doceria. Vamos adoçar um pouquinho do nosso dia com essa conversa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tratando desse assunto que é tão legal e tão importante, né? Maternidade faz parte do nosso dia a dia, Com né? E a gente sempre começa os nossos programas perguntando sobre a trajetória antes de ser mãe, né? Quem era a Neliane antes da maternidade? Eu vim do interior, né, para estudar aqui em Belo Horizonte. Em 1985 eu vim estudar, passei aqui para fazer o curso superior, fiz letras na UFMG e comecei a trabalhar aqui também, sempre voltada à educação. E aí, durante 28 anos, eu estive nessa área, né? Eu trabalhei na rede pública, rede particular e depois na rede pública. E foi uma experiência fantástica. Eu adorava dar aula, com os desafios, claro, que a profissão tem, mas foi uma experiência muito importante para a minha formação como pessoa. Aqui também eu conheci meu esposo, né? Nos casamos há quase 36 anos atrás. E essa minha trajetória. Depois vieram as filhas, mas é uma trajetória de muito trabalho, de aproveitar a vida, né? Em família, de como profissional tentar dar o meu melhor, né? Na educação, e é isso. E 28 anos de educação, Sim. que é uma área de muito crescimento, mas é uma área muito desafiadora Com também, né? certeza, com certeza. Afinal de contas, além do conhecimento que você leva para o outro, né, tem toda a entrega ali de estar vivendo junto à história de outras famílias, né? Com certeza, muita responsabilidade, né? Porque a gente está lidando com vidas e é realmente desafiador. E a maternidade chegou, né? Sim. E aí, como foi que para você isso, assim, como foi essa surpresa? Mãe de 4 filhas, hoje sua filha mais velha tem quantos anos? 33. A minha idade. Pois é, foi muito intenso, né? Eu fui mãe com 25 anos e tive 4 filhas. A gente tinha planejado ter 3 filhas, mas a nossa última filha veio depois de 2 vasectomias do meu esposo. 2? Então a gente teve a certeza absoluta de que além dos nossos planos tinha o propósito de Deus nisso aí, né? Afinal de contas, né? Afinal de contas, e foi a melhor coisa que aconteceu. Aliás, se cumpriu um desejo meu lá de adolescente, que eu falava, eu quero ter 4 filhos. E Deus me deu 4 filhas, e foi muito desafiador, né? Tinha dia que, assim, eu pensava, eu nem sabia como é que eu tinha saído de casa, né? Depois eu falava, meu Deus, será que eu estou arrumada? Será que tá tudo bem? Né? Mas, ao mesmo tempo, muitas alegrias também. E tem muita diferença entre as suas filhas? Tem, cada uma é uma, né? Apesar da gente tentar criar da mesma forma, mas cada filha é uma e cada vez que a gente é mãe, a gente também é uma mãe diferente. Porque a gente não é... Eu não sou a mãe que iniciou lá com 25 anos na minha filha mais velha. Quando chegou lá com 34 na minha caçula, eu já era outra pessoa, né? Pelas vivências, pelo crescimento, pela própria vida. E como é a relação, assim, mãe e filha? Nós somos muito amigas. A gente fala que arranca rabo de vez em quando, tem as nossas diferenças, a gente tem coisa que concorda, não concorda, mas uma coisa, não sei se é porque foram 4 filhas e a gente se uniu muito, né? Hoje elas são adultas e a gente tem uma relação muito grande de amizade também, E a gente de não companheirismo. pode esquecer que tem uma mãe ali atrás com personalidade de pessoa, né? CPF, então Sim. vão existir, né, conflitos Com mesmo, certeza, né? e os conflitos fazem parte do processo, né? Fazem parte do Pra gente, relacionamento,
muitas né? vezes eles erram, muitas vezes a gente erra e fala, não, epa, muita coisa a gente aprende com eles, né, com os nossos filhos, e isso faz parte da vida, isso é muito bom. Essa é a magia do negócio, É. né? Como a professora, né, virou empreendedora junto com a sua filha. Eu me aposentei, né, em 2017 e falei, eu quero fazer mais nada da vida, eu vou ficar de perna pro ar. Mas quem trabalha a vida inteira não consegue ficar de perna pro ar, né? E aí a gente começou a sonhar juntos o que nós poderíamos fazer, e aí surgiu. Aí nós tivemos uma outra empresa de mesa posta, de roupa de mesa, guardanapo, porta-guardanapos, depois encerramos, e aí surgiu esse desejo de começar a trabalhar numa coisa que a gente ama, que é a confeitaria, né? E mais especificamente nos biscoitos decorados. E aí nós estudamos um pouco, fomos nos preparando, e Érica é design de interiores, né? E ela tem um senso estético assim apuradíssimo. Então a gente juntou esse desejo de não ficar parado, de fazer alguma coisa, estudamos um pouco sobre o assunto e fomos aprendendo, fazendo e crescendo. Então, há 2 anos e meio surgiu então a Glaça Doceria. Então surgiu aí do desejo de não parar, Sim, com o desejo da sua filha também de ter, né, algo para agregar, com certeza. apesar da, né, design de interiores, né, casa, né, Sim, muito com essa questão de pensar na estética, né? exatamente. Quais são as maiores alegrias e os maiores desafios de trabalhar em família? Eu acho que alegria é porque a gente já se conhece muito, né? A gente confia muito na outra, a gente está alinhada em muitos aspectos. Desafios. Desafio é porque eu acho que como nós somos bem parecidas de personalidade, o que é bom potencializa, mas o que é também ruim potencializa. Então, às vezes, eu acho que seria bom a gente ter um contraponto, ser um pouco mais diferente. Por exemplo, se eu sou pouco ousada e ela também, isso é um problema para a gente tocar um negócio. Pra Né? vocês crescerem Então a mais. gente precisa fazer esse movimento de sair do nosso lugar de estabilidade para avançar, reconhecendo aquilo que a gente precisa melhorar, né? E outra coisa é que o fato da gente estar na mesma família, ser mãe e filha, é um desafio não misturar o pessoal, né, com o profissional. Se tornar realmente profissional, manter a disciplina, isso é um desafio de todo dia. A minha irmã é minha sócia também, e a gente sempre fala isso, assim, porque de não misturar, né? Porque você tem quase que desligar uma chavinha, Sim. né? Ah, então tive um problema na Glass, não, agora eu vou desligar a chavinha da Glass e lembrar que agora a gente tá... Com certeza, está no particular, no vida... Na vida real, é particular, realmente, né? Mas e o contrário também, desligar da particular para mergulhar na vida profissional, porque só assim a gente realmente cresce, né? E agora a gente vai fazer uma dinâmica. Eu vou pegar aqui minha cola. Agora é a hora onde a gente vai aproveitar uma pausa para refletir, tá? Vamos montar juntas a receita da parceria perfeita entre mãe e filha. Cada ingrediente vai representar algo importante para a gente manter essa relação forte, tá? Então eu vou te falar o ingrediente, a base, e você vai me responder, tá? Como é para você. Então, a base da receita é: qual o valor que sustenta tudo? Confiança. Se não houver confiança, não dá para construir nada junto, né? Você olhar para outra pessoa e falar, ó, tá comigo em qualquer situação, estamos juntos, seja qualquer situação que a gente passar, eu confio plenamente nela e ela plenamente em mim. O recheio, o que não pode faltar no dia a dia para manter essa parceria saudável. O que não pode faltar, diálogo. Uma capacidade de se comunicar de forma clara, respeitosa, né? Aberta, em que a gente sabe colocar o que precisa ser colocado, as arestas que precisam ser corrigidas, valorizar o que está sendo super legal. Então, se não houver um diálogo aberto, transparente, a coisa desanda, a receita desanda. O bolo vai ficar meio né? todo. Vai solar, né? Tem que haver diálogo.
A cobertura. O que deixa, né, essa relação ainda mais especial? Eu acho que no nosso caso, né? No nosso caso, eu creio que são as similaridades. Eu falei aqui que às vezes isso é um problema, mas nos ajuda muito. Às vezes eu estou pensando numa coisa e a Erika fala aquilo que eu estava ali acrescentando alguma coisa, ou às vezes eu falo uma coisa e ela, mãe, mas vamos por esse outro caminho. Então a gente tem uma sintonia, essa sintonia ajuda muito nos processos. Casa direitinho, É. né? Ajuda muito. E o segredo? Aquele detalhe que a gente não conta pra ninguém, sabe? Aquele que tá ali pequenininho na receita, mas que é o diferencial. Eu acho que é valorizar os pequenos detalhes. Seja no nosso trabalho, porque, por exemplo, a Glácia trabalha com biscoitos decorados personalizados. Então a gente trabalha ali com o sonho da mãe que está querendo fazer uma festa para o filho, de um casamento. Então, se a gente fizer uma coisa em série, em massa, não é o objetivo. Nós antes estávamos num processo mais acelerado. Hoje nós replanejamos a nossa rota e preferimos ir de forma um pouco mais slow, né, mais lenta, mas ao mesmo tempo mais única, mais personalizada. E para isso, a gente está atento à riqueza dos detalhes, às coisas únicas, ao olhar de quem nos contrata e também na nossa relação. Os pequenos detalhes que fazem grande diferença no nosso dia a dia. Lindo isso. E porque a gente, você falou uma coisa que é importante, né? Pra gente que é mãe, quando a gente vai atrás de algo personalizado assim, é como realizar o sonho de alguém, né? Com certeza. Porque a pessoa tem essa expectativa. Isso. Pra você, qual foi a maior lição que você aprendeu nessa jornada? Empreender não é para todas as pessoas. Nós já batemos cabeça demais e ainda estamos num processo de aprender. A gente nunca está completo, né, na verdade. Mas uma coisa que não pode faltar é propósito. Para que eu estou fazendo isso? Por quem eu estou fazendo isso? Quando a gente tem esse propósito, a gente consegue enxergar o nosso objetivo lá na frente, a gente consegue vencer aqueles dias que a gente não está com vontade de trabalhar, de vencer as dificuldades, né? De poder saborear as alegrias e vamos caminhando, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Tem propósito. Que lindo! E aí a gente vai ficar com essa receita perfeita. E agora a nossa conversa vai ficar ainda mais especial, pois estamos recebendo a outra parte deste negócio. A Érica, ela é mãe do Miguel, de 6 anos, e da Milena, de 1 ano, formada em design de interiores e empreendedora de coração. Bem-vinda à Conversa de Mãe, Érica. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É muito legal ver, né, o crescimento assim, de um negócio mãe e filho e falar de empreendedorismo sendo construído junto. Para começar, quem era a Érica antes da maternidade? Bom, antes da maternidade, me formei, né, na escola e conheci meu esposo na escola. Aí entrei na faculdade de design de interiores, cursei. E aí ele morou fora um tempo e depois, quando ele voltou, a gente se casou. Depois de 3 anos tivemos o Miguel e depois de quase 5 a Milena. Então é isso. Trabalhei um tempo só com design de interiores. Antes do Miguel nascer, fiquei com as duas coisas, o design e uma empresa que, como minha mãe já disse, de roupa de mesa posta. E aí, depois a gente encerrou essa e quando a Milena não tinha nascido, a gente nasceu esse desejo de criar a Glácia, que é uma parte muito importante na minha vida e que eu tenho muita alegria de realizar. Eu tive idas e vindas no design. Atualmente eu tô com design também e com a Glácia. Então, o que a maternidade significa para você? A maternidade significa para mim um desafio, né? Porque para mim, de todas as partes da maternidade, o início é muito difícil, é braçal, né? É cansativo, mas para mim, o educar, o você
ensinar aquele ser humano a ser um ser humano bom, um ser humano que vale a pena estar, né, convivendo na nossa sociedade. Eu acho que isso é o mais difícil, mas também é muito prazeroso em muitos lugares, em muitos momentos. Quando as meninas nasceram, com 30 dias eu achei que a gente não fosse aguentar. Aí eu falei com meu marido, falei, Gabriel, a gente tem que ter um plano B, porque nós não vamos dar conta. E eu achei que essa fosse a fase mais difícil. Mas hoje que elas têm 2 anos e que agora elas já têm opinião, eu concordo com você. Sim. A fase do recém-nascido, na verdade, é mais fácil. Sim, eu também acho. Porque agora a gente, além de ser espelho todo o tempo, porque tudo que você faz é reflexo Sim. daquilo que elas, né, do que a criança vai fazer, você ainda tem que ter maturidade, paciência, né? Sim. Para lidar com esse desafio de forma que elas entendam e consigam se regular também, né? Isso. Então, exatamente. É um desafio, é difícil, mas a gente dá conta. E diante disso, assim, né? Qual foi o papel da sua mãe na sua formação, não só como mulher, mas como profissional? O papel dela é essencial na minha vida em todos os aspectos, né? Na minha formação, porque ela e meu pai, né, deram tudo pra gente, pra mim, pras minhas irmãs, toda a nossa base, tudo, toda essa dificuldade que hoje eu tenho e que é difícil mesmo de educar, eles nos passaram e eu vejo que o exemplo deles também me ajuda na minha maternidade. E em relação à parte de trabalho, assim, eu falo, gente, eu não sei como ela conseguiu com 4 filhos, porque eu com 2 já é super difícil, mas é um exemplo de garra, de determinação, de uma pessoa que, assim, poucas vezes eu e minha mãe, tipo, ai, isso é ruim, não dá, sabe, reclamando, uma pessoa pra cima, com a ideia positiva da vida, sabe? Traz aí força, garra, Isso, né? exatamente. Que incrível poder conhecer um pouquinho do outro lado da parceria, né? É muito especial. E agora nós vamos falar sobre maternar e empreender, tá? Nossa primeira pergunta. Você disse que seu maior desafio, né, é conciliar o trabalho e o tempo de qualidade com seus filhos, né? Eu quero que você conte isso pra gente. Isso é um desafio mesmo, porque o empreendedorismo, ele exige muito da gente em muitos momentos, né? Principalmente na fase inicial, não é fácil. E com a demanda dos filhos, fica mais difícil ainda, né? Eu tenho um Miguel de 6 e a Milena de 1, e ainda tem mais essa dificuldade que é a diferença da idade, 2 momentos diferentes, e também dividir a atenção para os dois. Mas eu acho que o ideal, né, é a gente ter uma rede de apoio que nos ajude. Porque para você empreender sem uma rede de apoio é bem complicado, né? Porque em alguns momentos você vai ter mesmo que focar, mergulhar ali no seu empreendimento. E para você poder fazer isso, você vai ter que ter o seu momento com seus filhos, né? Então, para você ter esse momento com os filhos, o ideal é você ter essa rede de apoio que te dê o suporte para você conseguir tomar a frente dessa parte de trabalho e ter o seu tempo com os filhos de qualidade, né? Um tempo precioso. Às vezes não é o tempo inteiro que a gente gostaria que tivesse, mas quando a gente tiver, que seja um tempo de qualidade, um tempo bem gasto. Eu concordo com você. Falo que às vezes é melhor 30 minutos no final do dia, que a gente tá com tempo, com paciência, disponível, do que um dia inteiro onde a gente não está satisfeito consigo, né? Sim. E aí a gente acaba refletindo. Isso, a gente se culpa, a gente se exige demais por uma coisa que a gente está tendo 2 frentes muito importantes que precisam ser preenchidas, né? E o empreendimento não deixa de ser um investimento para os nossos filhos. Exatamente. E eu acho que é importante a gente reforçar que a gente trabalha
por eles e por nós. Sim. E a gente, quando fala de trabalho, muito mais do que só o financeiro, né? A gente está fazendo pelo nosso bem-estar, pelo nosso psicológico. Então, Sim, isso é com muito certeza, importante. muito. E falando agora sobre a Glaça Doceria, eu quero que você me conte o melhor e o pior momento que vocês já tiveram aí nessa relação mãe e filha e empreendedoras. Olha, pra mim, eu não sei pra minha mãe, mas pra mim o melhor e o pior momento é o mesmo momento, que foi antes de eu engravidar agora da minha segunda filha. Ela nasceu em janeiro, então foi em dezembro, que é uma época pra gente que é um pico de vendas altíssimo. Os biscoitos decorados, cookies são muito procurados na época do Natal. E a gente tava, assim, eu com Já no 9 finalzinho da meses gestação. praticamente, um barrigão, aquela onda de calor em 2023 muito forte. Eu com meu mais velho, com 4, quase 5 anos, de férias, e meu esposo teve que fazer uma viagem para fora do país nessa mesma época. E então, assim, foi muito puxado, porque eram cargas horárias de trabalho, assim, altíssimas. E eu, assim, me culpando porque não podia dar a atenção que eu queria para o Miguel antes da Milena nascer. Porque a gente tem isso, assim, eu vou tentar dar o máximo de atenção, porque depois vai dividir. E trabalhando muito, mas ao mesmo tempo muito feliz e agradecida, porque o retorno não só financeiro, mas de venda, das pessoas gostando do nosso trabalho também muito grande. Então, assim, chegou no dia 26, que passou o Natal, eu tava morta, mas muito feliz também com essa jornada. E no final da gestação, Foi, você já não foi quer super assim. difícil. Na minha primeira gestação, eu praticamente não enchei. Nesses dias, assim, os últimos 15 dias, até o Natal, foi assim, suado, mas deu tudo certo. A Milena esperou o meu esposo chegar pra nascer. Ela aguentou os pontos, né? Graças a Deus. E para encerrar o nosso episódio de hoje, qual conselho você daria para as mães que sonham em empreender, né? E que às vezes ali estão com um medo ainda, um receio? Meu conselho tem a ver um pouco com o que eu disse, que tenha uma rede de apoio, que você tenha segurança, né? Que você tenha confiança de deixar e ficar tranquila para trabalhar, porque também deixar e ficar assim, ai meu Deus, é difícil, porque a gente tentar dar o nosso 100% no trabalho e também na maternidade, né, com os nossos filhos. Então, a gente ter alguém, ou mais de uma pessoa, uma escola, ou a mãe, alguém que possa nos ajudar. Que você tenha confiança e liberdade de falar, de deixar o seu filho para você poder ter esse momento de empreender. Eu acho que é a dica mais valiosa. E também outra coisa é tentar, que eu sei que é difícil, não se culpar demais, quando muitas vezes a gente vai ter que deixar um pouco o tempo com os filhos para poder investir naquele negócio que no futuro vai dar resultados e que os nossos filhos vão se orgulhar da gente. Eu acho que esse da culpa é muito difícil. E sobre a rede de apoio, eu concordo em gênero, número e grau com você. Hoje, se eu tô aqui, não só na rádio, como em outros projetos, é porque eu tenho uma rede de apoio familiar muito forte, que está sempre disponível para acreditar nos nossos sonhos. Sim. Érica, obrigada por, junto da sua mãe, ter aceitado compartilhar a história de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão chegar na casa de outras mamães e vão fazer toda a diferença. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um privilégio, um prazer estar aqui e espero que muitas mães se inspirem e queiram empreender e entendam que é possível. Não é fácil, mas é possível. Exatamente. E para você que ouviu a gente aqui na Rádio Minas ou no YouTube, gostaria de agradecer a sua presença até aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais aqui da Rádio Minas e também no meu Instagram, na linha Gêmeas. E lembre-se que aqui a gente vive, compartilha e sente o que é ter o CNPJ mais caro do mercado. Até o próximo Conversa de Mãe.